Bem-vindos, estudantes, à nossa revisão da disciplina didática. Aqui quem fala é a professora Suzana Ursi e eu fui sua formadora ao longo desse percurso. Além da intenção, claro, de fazer uma revisão para a nossa avaliação final, que acontece na forma de uma prova, nós também temos um objetivo muito claro de retomar temas, processos, conceitos básicos da didática, não é mesmo? Consolidar esses conceitos, processos, enfim, porque é uma temática central. Então, nós queremos preparar não apenas para uma avaliação final, não é mesmo? Mas para a futura atividade, a futura prática profissional de vocês. Então, nossa principal intenção é essa. Bom, vocês vão ver que eu fiz uma divisão aqui, fazendo a correspondência por nossas semanas de estudo. Então, sempre que eu apresentar o título da semana, para facilitar, para recordar aqui com vocês, eu vou também colocar aqui embaixo quais são os materiais base daquela semana, não é mesmo? Aqueles materiais nos quais a nossa prova vai se basear. E quando a gente pensa em didática, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é se o sentido acadêmico é o mesmo do senso comum na população. E nós vamos perceber que não é mesmo? Então aqui eu trago duas falas que vão de encontro ao senso comum da população. Por exemplo, falta didática para ele, sabe muito do conteúdo, mas não sabe dar aula. Ou aquela professora é muito didática. Então a gente pode ver que no senso comum, normalmente didática é quase um sinônimo de saber dar aula ou de ser um bom professor. Mas e no sentido acadêmico? Afinal, o que é didática? Então, nós vamos ver que ela tem diferentes naturezas e abordagens. Primeiramente, nós podemos dizer que é um campo do conhecimento da área de educação e pedagogia, mas que também foi desenvolvido na fronteira de outras ciências, não é mesmo? De outros campos, como psicologia da aprendizagem, sociologia da educação, história da educação, política, entre tantas outras, não é? Então, a didática é uma área do conhecimento pedagógico que se dedica ao estudo, análise, divulgação e desempenho do trabalho docente, não é mesmo? Então, ela tem como foco, objeto de estudo, o trabalho docente. Além de ser um campo de conhecimento, não é mesmo? Uma área de pesquisa, também podemos dizer que é um saber profissional, né? Então, ela está relacionada, ela implica em ensinar algo a alguém. Nós podemos dizer, então, que ela é o núcleo do trabalho docente, né? A parte fundamental desse trabalho, a atividade de ensinar e levar os alunos a aprender. Então, a gente pode ver que realmente é aí um dos grandes impulsionadores, né? Uma parte central da atividade docente. Então, é um campo de conhecimento, um saber profissional e também é um conjunto de práticas que são articuladas artesanalmente, não é mesmo? E, além disso, ela também está inserida no processo de formação inicial. Didática também é, como nós estamos vivenciando aqui, uma disciplina do curso de licenciatura. Então, aqui a gente vê 4 dessas múltiplas aí abordagens, não é mesmo? Do que é didática. Bom, tendo uma visão, né, dessa definição tão geral, a gente pode prosseguir e pensar no que a didática aborda, né? Então, ela está relacionada a ensinar o que, a quem e como ensinar. Ela está relacionada à relação pedagógica que nós estudamos também, né, na nossa disciplina. Então, é aquela relação entre o professor, o aluno e o conhecimento. Ela implica em planejar, construir e agir no tempo e no espaço da aula, né? Então, a aula, a sala de aula é um ponto central da didática. É importante compreender a influência dos diversos contextos.
escolar, social, político, econômico, dentre outros, né? Então, esse contexto, ele não é o determinante, né? A ação do professor é determinante, no entanto, ele influencia tremendamente a ação do professor, não é mesmo? Ela também aborda a avaliação, né? E a gente pode dizer que avaliar é justamente a relação entre o ensino e a aprendizagem. Ainda a didática relaciona-se à investigação, né? Então é por meio dessa característica que os profissionais desenvolvem novos conhecimentos sobre o ensino. Ela é efetivada quando se busca saber mais sobre algum aspecto do trabalho docente que ainda precise de informações, análises adicionais, né? Então, por isso que a gente diz que a didática está sempre pesquisando, sendo foco de pesquisa, né? E ela permite estudos, por exemplo, sobre procedimentos de ensino, material didático, por exemplo, influência de livros didáticos, forma de relacionamento entre professor e aluno, né? E um dos nossos temas que a gente enfatizou bastante foi essa relação professor-aluno. É importante a gente entender que existe variações de concepções ao longo do tempo relacionadas à didática, ao ensino, à aprendizagem. Uma dessas relações importantes da gente entender é a questão do ensino tradicional versus o que a gente chama de ensino progressivo, contemporâneo, inovador, não é mesmo? A partir do final do século XIX, nós tivemos transformações sociais importantíssimas no mundo, não é mesmo? E aí a gente teve também, concomitantemente, estudos importantes sobre a infância, né? Então, a importância da atividade mental e física das crianças e jovens, não é mesmo? Em relação a noções que deveriam ser aprendidas na escola e também fora dela, não é mesmo? Então, a partir de todo esse contexto, foram surgindo novos meios de realização do trabalho na sala de aula. Outra coisa que mudou, né, outra concepção que foi mudando ao longo do tempo, foi o papel do professor, não é mesmo? Ele passou a ser concebido como orientador da aprendizagem do aluno e não só aquele transmissor de informações. Então, nesse novo contexto, sob essa concepção, a gente vê que existem novas estratégias mais contemporâneas, não é mesmo? Que a gente usa até hoje, por exemplo, estudo de e-mail, ensino por projetos, estudo dirigido, grupos de discussões, os jogos didáticos colaborativos. Então, essa transformação foi ocorrendo ao longo do tempo, a didática foi se transformando, a forma de dar aula, o tipo de ensino e o que a gente busca também para a aprendizagem. E tudo isso está dentro do escopo da didática. Na semana 2, nós continuamos então falando, claro, de didática, mas bastante relacionada à escola e ao aluno, não é mesmo? Então vamos relembrar o que nós vimos nesse contexto? Bom, o foco bem forte aí da nossa semana foi pensar nessa relação tão especial que é a relação professor-aluno. E aqui eu vou trazer para a gente recordar as conclusões do texto da Maria Isabel da Cunha, não é mesmo? Ela traz também aqui 10 pontos essenciais para a gente pensar nessa relação. Caros estudantes, é importantíssimo vocês terem isso em mente, porque esses pontos realmente fazem toda a diferença nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, começando com a questão de que é muito difícil definir os limites do conceito dessa relação professor-aluno, né? É algo complexo. Eles se intrincam na prática do processo pedagógico com o conteúdo de ensino e com a metodologia adotada. Então,
Muitas vezes a gente pensa que relação professor-aluno, a gente está falando só da parte afetiva, mas não, a gente está falando disso também, mas também dessa relação que existe com o conteúdo, como abordar o conteúdo. Além disso, essa relação professor-aluno tem aí um grande foco na aula, porque ela é o lugar de interação entre as pessoas e, portanto, um momento único de troca de influência. Muito importante esse momento dentro dessa relação. Além disso, como eu estava falando, claro que a parte afetiva está presente e é muito importante nessa relação do professor-aluno. Outra coisa, não há prática pedagógica neutra. É claro, né, que o compromisso político do professor não é atualmente um aspecto explícito em sua função. Não faz parte da expectativa dos alunos e nem sempre é consciente no professor. Mas claro que não somos seres neutros, né? Nós temos nossas expectativas, nossos anseios, mas é preciso caminhar mais na direção do desvelamento dessa perspectiva. Nós temos que trabalhar nessa perspectiva também. Outra questão importante, muito importante, que é o quinto ponto aqui, que a professora nos traz, é que professor e aluno têm papéis diferentes nessa relação e que o professor tem muito mais poder para definir a relação entre os papéis. Então, essa relação, assim como nós vimos para a relação pedagógica, é uma relação assimétrica, não é mesmo? A professora Maria Tereza, em suas videoaulas, ela abordou bastante como o professor é o professor, né? O professor não é outro colega da classe. O professor tem o poder não e autoridade sem autoritarismo, não é? É o poder relacionado ao saber. Um sexto aspecto aqui é que nem sempre os valores são passados na classe, na aula, na escola de forma clara e determinada, mas sempre de forma bastante eficiente. Então, muitas vezes existe um currículo que é implícito. Isso também faz parte dessa relação professor-aluno. Outra coisa refere-se à questão das classes sociais. Não é mesmo que, infelizmente, em muitos casos, a escola serve apenas para ratificar essa expectativa de diferença de desempenho, dependendo da classe social do aluno, não é mesmo? Então, acaba convencendo o aluno de aceitar essa situação e não de ter uma atitude transformadora, que é o que a gente espera. Então, essa questão da classe social também é central quando a gente pensa na relação professor-aluno. Outra coisa, como eu já enfatizei um pouquinho, o ambiente institucional interfere no desempenho e nas relações do professor-aluno. No entanto, essa relação ela acontece entre esses agentes, o professor, o seu alunado e o conhecimento, mas é claro, né, que esse contexto todo acaba interferindo. Outra coisa, o professor é um ser contextualizado, não é? Ele não é neutro, como a gente já viu. Aqui, ó. Ele não é neutro, sua prática não é neutra e ele é contextualizado. E, finalmente, quanto mais próximo o professor é do seu aluno, quanto mais ele enxerga, valoriza, não é, compreende os alunos, mais influência ele tem sobre o seu comportamento, que é justamente o que nós esperamos. Ainda nessa aula, nós falamos um pouquinho da relação aluno, infância e escola. Na variação ao longo do tempo, nas mudanças, não é mesmo, que a gente teve sobre a visão de infância,
como a escola ocupa cada vez mais tempo na vida do estudante, na escola como veículo de políticas públicas, e aqui eu apresento um pouco sobre essas políticas, na necessidade de uma nova relação mediante a existência de um novo aluno, e como a escolarização obrigatória teve efeito muito distinto entre estudantes de classes sociais diferentes. Pessoal, aqui nós acabamos nossa primeira parte. Na próxima aula, nós passamos a